Vamos todos à escola sagrada, a palavra de Deus aprender, a verdade dos céus revelada, dá-nos vida e poder. Trabalhemos pela escola, estudando com amor e pregando Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador. Vamos todos, crianças e adultos, palmilhando o caminho da cruz, estudar a grandeza dos vultos, entre os quais predomina Jesus. Trabalhemos pela escola, estudando com amor e pregando Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador. Propaguemos com fé corajosos esta escola sublime ideal, e veremos um dia ditosos a vitória do bem sobre o mal. Trabalhemos pela escola, estudando com amor e pregando Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador. Bom dia, igreja, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para iniciar mais uma escola dominical. Quero convidar os irmãos a orarmos a Deus, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus para estudarmos nesta manhã. Oremos. Pai Santo, Deus amado, Todo-Poderoso, louvado, exaltado, glorificado seja o Teu nome. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, nos reunimos na Tua presença e Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha com poder e graça agir no nosso meio nesta manhã de domingo, Pai, para nos ensinar, para nos capacitar, para nos instruir, para nos direcionar através das Tuas santas e sagradas Escrituras. Pai, em nome de Jesus, estamos prontos para estudar mais uma vez as Tuas santas e sagradas Escrituras. Pedimos a direção, a instrução e a iluminação do Teu Santo Espírito. Nos conduz de tal maneira, Deus, que o Teu nome seja glorificado, o Senhor seja exaltado no seio da Tua igreja. E nós, em nome de Jesus, nós oramos, pedimos e agradecemos com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, continuando aí o nosso caminho pelo livro de Apocalipse, terminamos o capítulo 1, partimos para o capítulo 2, capítulo 2 do livro de Apocalipse. Abra lá a tua Bíblia, o capítulo 2 do livro de Apocalipse, e vai dizer para nós assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesses à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tem, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, capítulo 2 ele inicia com a carta à igreja de Éfeso. Antes de nós estudarmos o texto em si, nós vamos aprender o contexto de que essa parte do texto ela é escrita por João na revelação do Apocalipse.
Então, primeiro nós precisamos entender Éfeso, a igreja de Éfeso, o contexto de Éfeso, para depois adentrar realmente nos ensinos do texto, para que isso não se perca, né? Porque é muito complicado se torna estudar o livro de Apocalipse se nós não entendermos o contexto em que o livro foi escrito e o contexto de cada igreja que está ali mencionada, a forma literária que o autor de Apocalipse vai trazer para nós. Então, nesse primeiro momento, ao entrarmos no capítulo 2, né, capítulo 2 que vai falar sobre a carta à igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo e de Tiatira, nós vamos igreja a igreja, mas primeiro, no primeiro momento, entendendo o contexto da igreja de Éfeso, depois o contexto da igreja de Esmirna, de Pérgamo e assim por diante, porque há necessidade de entender o contexto para então adentrar no texto, senão a gente foge daquilo que a palavra de Deus realmente nos diz. Então, para entender a igreja de Éfeso, a gente vai fazer muito uso da carta do livro de Atos dos Apóstolos, né, para isso. Então, quando se fala em Éfeso, nós temos que pensar assim, que tudo é maximizado em termos da igreja de Éfeso. Era a maior cidade da Ásia naquele momento, o maior centro comercial daquele momento, né? Também o maior porto estava ali, né? As maiores inovações tecnológicas e arquitetônicas daquela época se concentravam ali na cidade de Éfeso. Perdão. Assim como também as maiores manifestações religiosas, né? Ali em Éfeso nós tínhamos altares erguidos ao imperador, adorações explícitas a Eros, né, o deus da sensualidade, conforme os gregos, né? Também havia ali escolas de magia, e o grandioso, podemos assim dizer, o grandioso templo de Diana, a deusa Artemis, Diana dos Efésios, né, que tinha uma veneração muito particular, que era mesclada ali com prostitutas cultuais e também à disposição desses devotos de Diana. Então há uma maximização de toda a questão de luxúria, de depravação em torno da cidade de Éfeso. E é nesse fervilhar que nasce a igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso que teve aí que recebeu então por esse contexto, assim, por assim dizer, recebeu maior atenção em termos de doutrina e de amor disponibilizada aí pelo apóstolo Paulo, por exemplo, né? Então, tanto que ela também vai ser mencionada aqui em Apocalipse. Então, vamos ver. Primeiro, entender essa igreja. Ela foi, então, o fruto do amor do apóstolo Paulo, de Áquila, de Priscila e de Apolo. Como que nós entendemos isso? Quero te convidar agora a deixar aqui o livro de Apocalipse, que a gente vai se concentrar nessa primeira aula da igreja de Éfeso, a entender a igreja baseada nos relatos de Atos dos Apóstolos. Então abra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a gente vai caminhar aí partes a parte para ir entendendo essa igreja, né? Então Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós vamos ler do verso 8 até o verso 10. E a gente vai entender esse contexto da igreja de Éfeso, né? Verso 8 até o verso 10 diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho com C maiúsculo, de Jesus, né, diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E eu estendo um pouquinho mais ali. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários.
Então é nessa igreja que nós estamos falando, que Paulo dedica um amor especial, ele, Áquila, Priscila, Apolo também, né? Tem um amor especial por eles, né? Aqui também é o que nós podemos entender nesse contexto aqui, que foi o primeiro cenário de escola teológica da Ásia, onde Paulo ali por 2 anos se dedica ao ensino das Sagradas Escrituras, ao ensino do cristianismo, aquele povo ali, né? No verso 9, né? No verso 10, ele discorria diariamente, né? Na escola de Tirano. Então há uma particularidade desta igreja, né? Também essa igreja ela é receptora dos maiores tratados teológicos da época escritos por Paulo. Então isso a gente encontra também, né? Esse pastoreio especial de Paulo para essa igreja, né? Quando nós lemos lá em 2 Timóteo 4,12, quando nós lemos lá também em 1 Timóteo 1,3, há uma particularidade de ensino específico de Paulo para com essa igreja, né? 1 Timóteo capítulo 1, verso 3, ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, cuidado de Paulo para com uma igreja de Éfeso, né, para com aquele povo, para com o amor, porque ele sabia da necessidade daquele povo e do meio em que estava inserida aquela igreja, né, que havia realmente havia que ter um ensino muito teológico, muito doutrinário, muito pautado nas Sagradas Escrituras, né. 2 Timóteo capítulo 4, verso 12, ele vai dizer para nós assim: quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Então ele ainda, de longe, ele mantém esse cuidado, mandando pessoas para cuidar lá da igreja. Assim como eu já disse, né, Áquila e Priscila, Tíquico também faz parte desse contexto aí, né? Então, por conta dessa situação muito intensiva em que a igreja de Éfeso está inserida, ela recebe muito cuidado da parte de Paulo, muito cuidado da parte de Áquila, de Priscila, de Tíquico, e um impacto, no sentido de gerar um impacto na sociedade onde ela está inserida, e não só nela, mas em toda a região, né? A igreja, então, ela é colocada por Deus ali para impactar aquela região. É quase como se nós olhássemos para o Antigo Testamento, uma igreja sendo colocada lá em Sodoma e Gomorra, né, para impactar aquela região. Lá Deus agiu de outra forma, que Deus está agindo com amor, com graça, com misericórdia para com o povo daquela cidade. No capítulo 19, ainda um pouquinho mais, Atos dos Apóstolos 19, no verso 24 até o verso 27, ele diz assim para nós. Vou começar no 23, né? Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho de Jesus, né? Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outro da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo a adoram. Então veja bem, o impacto de Paulo, o impacto daquela igreja para com a cidade de Éfeso, a ponto de que os artífices, os artesãos, trabalhavam com prata, com ouro, que faziam deuses de prata e de ouro, que veneravam, adoravam a deusa Diana, se preocupar. Escuta, Paulo está pregando aí, está pregando um Cristo, um caminho, o caminho, né, que tem persuadido muita gente tem se convertido, e nós estamos vendo que a nossa provisão vai cair em descrédito, e possivelmente até o templo da deusa Diana pode ser destruído. Então havia uma preocupação da sociedade naquela época, a igreja estava impactando a sociedade daquela época, né? Aí Jesus vai falar lá no Apocalipse sobre o primeiro amor, voltar a esse primeiro amor, o amor de impacto, o amor de
de adoração verdadeira a Deus, sem preocupação com aquilo que o mundo pensa, né? Também as práticas ocultas, né, que eles tinham ali, né, na questão da adoração aos deuses, né? O verso 19 do capítulo 19 diz assim: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimavam diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. Então por isso eles se preocupavam. Porque o verso 19 relata isso, verso 19, verso 20, né? Que muitos estavam se convertendo a ponto de queimarem seus livros de magia, né? E se converter a Cristo, né? E o evangelho foi então disseminado por toda aquela região, né? O capítulo 19, o verso 10, ele vai dizer para nós: durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então nós vemos o tamanho do impacto daquela igreja. Então primeiro nós precisamos conhecer essa igreja, que está mencionada no capítulo 2 de Apocalipse, para então, conhecendo esse contexto da igreja, poder adentrar nos ensinos do próprio texto a respeito, né? O que o texto de Apocalipse fala em termos da igreja de Éfeso. Assim a gente vai fazer também com as demais igrejas, com o material que a gente tem aí de apoio para auxiliar no conhecimento disso. Então eu espero que os irmãos tenham aprendido mais sobre a igreja de Éfeso e ver o quanto ela é relatada em Atos dos Apóstolos pelo apóstolo Paulo, também relatada na primeira e na segunda carta a Timóteo, o cuidado que Paulo tinha e realmente tinha que ter, né, pelo local onde estava inserida a igreja, a necessidade de um cuidado maior, a necessidade da doutrina verdadeira de Cristo que Paulo prega. Então que Deus os abençoe, assim como tem me abençoado nesses estudos de domingo. Quero orar, consagrar ao Senhor nesse nosso momento, pedir que Deus abençoe o teu dia. Oremos. Pai amado, Deus santo e poderoso, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome, em nome de Jesus Cristo, teu Filho e Senhor nosso, entregamos, ó Deus, o nosso estudo desta manhã e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha gravar a porção da tua palavra nos nossos corações, a fim de não pecarmos contra ti. Muito obrigado, Deus, por podermos conhecer um pouco mais das tuas santas sagradas escrituras, da história da igreja de Éfeso, e que o Senhor nos acompanhe também nos nossos estudos posteriores acerca desta igreja. Assim nós oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor abençoe o dia de cada um de nós, seja um dia de adoração e glorificação no teu nome. Assim oramos em nome de Jesus, teu Filho e Senhor nosso. Amém. Que Deus te abençoe e tenham todos um bom dia.